Bom, boa noite a todos novamente, sejam todos bem-vindos, em nome do nosso Mestre Jesus, né? Mais uma vez, nós não fazemos aqui um ritual, nós fazemos um encontro de amigos, encarnados e desencarnados, sob a autoridade dos mentores dessa casa, que nos recebem com esse ambiente iluminado de paz, de amor, para que todos nós possamos aqui receber o lenitivo necessário para as nossas dores, o esclarecimento necessário para as nossas dúvidas e assim, unidos nessa corrente de amor, possamos ter força e fé para a nossa caminhada diária aí nesse percurso terreno. Hoje nós vamos falar de caridade. Parece um assunto batido, mas a gente sabe que a gente alcança a perfeição quando a gente repete hábitos, costumes, maneiras, gestos, palavras, tudo em benefício dos outros. E no final a gente também é o principal ajudado, né? Nesses estudos que a gente faz. Sob o título Caridade ensinada melhora os ouvidos. Caridade praticada aprimora os corações. Parece bem interessante e estimulador, né? Por isso, eu tenho aqui um versículo para nossa meditação que diz assim: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Lá do livro de Isaías, capítulo 1, versículo 17. É interessante a gente meditar nessas palavras. Caridade é uma virtude cristã que consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, né? É uma palavra de meditação poderosa, estimulante. E sendo dessa maneira, o ato de amar ao próximo como a nós mesmos, sem segundos interesses, eu diria melhor sem oitavos interesses, sem esperar nada em troca, é mais do que estimulador, é compensador, sob a visão moral do nosso viver na Terra. Porque a caridade se relaciona com o amor, e o amor pode tudo, não é mesmo? Quem ama, quem pratica, quem alimenta o sentimento do amor na sua vida, pode todas as coisas. Pode perdoar, pode ajudar, pode instruir, pode acolher, porque o amor supera todas as dificuldades. Por isso a caridade se relaciona muito com o amor. Só quem realmente aprende a desenvolver o amor também vai saber praticar de maneira brilhante a caridade. A caridade que enobrece, a caridade que aprimora, principalmente aquele que o pratica, se ele o faz realmente sem as mínimas intenções de receber alguma coisa em troca imediatamente, digamos assim. O amor sendo a maior de todas as virtudes, porque dele advém todas as outras, como eu já falei. Quem pratica o amor consegue ser honesto, consegue ser bom, consegue ser generoso, consegue dividir por menos que ele tenha, mas tudo transforma, porque a gente se espelha na pessoa de Jesus, quando alimentou multidões com 5 pães e 2 peixinhos, segundo a história, né? Então, se do amor advém todas as outras virtudes, todos os outros sentimentos de benevolência para com o próximo, então podemos considerar que o amor é o fundamento ético-moral do agir como ser humano. Jesus ainda disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E depois ele completou:
Amai o teu próximo como a ti mesmo. Todas essas palavras têm um poder de transformação tão forte na nossa vida que quando a gente começa a pensar nessas coisas que parecem abstratas, nesses sentimentos que parecem inalcançáveis, para algumas pessoas parece até hipócrita. Gente, não tem sentimento melhor, mais bonito, mais aconchegante, mais compensador. Quando você se propõe a ajudar uma pessoa que precisa da sua atenção, às vezes ela só quer um abraço, um sorriso, um bom dia. E você não tem nada para dar. O que você faz? Uma oração, um sorriso, e você recebe de volta um sorriso, um abraço? Ou uma resposta de alguém que te diz assim: você não sabe como você me fez bem com aquelas palavras. Dá para imaginar alegria maior quando você se propõe a buscar o autoconhecimento, se espelhar no nosso Mestre Jesus, que é nosso guia e Senhor, e diante de todas as dificuldades que a vida nos apresenta, a gente sente felicidade em servir. Isso é caridade que aprimora. Fazer pelo nosso semelhante aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós. Em qualquer situação, ou mesmo nas mais difíceis. Então, a caridade é um princípio cristão constituído há séculos e que se mantém até hoje. A gente tem vários exemplos de nomes que ficaram na nossa história e que neles nós devemos nos espelhar. Porque se ficaram para a história, trazendo uma referência de atitudes tão boas, por que não tentar se esforçar de pelo menos chegar um pouquinho mais perto? O que é bom deve ser copiado, transmitido, reproduzido, não é isso? E nós temos muitos nomes na nossa história. Irmã Dulce, não tinha mediunidade nenhuma, segundo dizem as histórias, mas amava o próximo, dava a sua vida, não enxergava as atitudes ruins, ela só queria ajudar, queria acolher, queria saciar a fome, queria dar um teto, dar um abrigo, sinônimo e exemplo de caridade. Então, a caridade é um princípio cristão constituído há séculos e que se mantém até hoje. E nada mais é do que as nossas obras, as nossas ações de doação, com simplicidade, em favor do nosso semelhante. E não custa nada, não exige muito dinheiro, exige tempo e boa vontade. Um tempo que na correria do nosso dia a dia parece que também não temos. Mas quando a gente se esforça e reserva 2, 3 minutos para dar atenção, 20 minutos para estudar o Evangelho, como fazemos nas quintas-feiras, tem sido edificador. Quem participa sabe disso, não é? É cada momento lindo de congraçamento, de instrução, como uma injeção na veia de amor, de fé, de ânimo. E a gente pensa, no mundo tereis aflições, mas eu venci, tem de bom ânimo. E assim a gente vai. Então, nossos simples gestos são manifestações concretas do amor de Deus em nossas vidas, compartilhando com o nosso semelhante. Quem não gostaria de receber um abraço no momento de tristeza? Quem não gostaria de receber um pedaço de pão quando está com fome? E quando a gente pensa nas pessoas desabrigadas, ao léu pela rua, tem gente que diz assim: eu não vou ajudar, porque eles são mal agradecidos. Mas o verdadeiro cristão não pensa
nessa atitude do que precisa ser ajudado. O verdadeiro cristão vai lá e faz. Porque na atitude dele, ele está semeando o bem, o amor, fazendo a parte que lhe cabe fazer. Não esperando para que seja convocado. Não esperando receber recompensa de nenhuma maneira, salário, seja o que for, para fazer o bem. Então, ao contrário do que nós possamos pensar e entender, a caridade, enquanto ajuda material, não é tudo. Mesmo sendo necessário. Não podemos achar que podemos sair doando tudo que nós conquistamos com o suor do nosso trabalho. Não é assim que Deus quer. Se está sobrando, não é assim que Deus quer. Porque Ele não quer que a gente distribua as nossas sobras. Ele quer que nós colaboremos com as nossas primícias. Com o que há de melhor em nós. Porque quando a gente espera receber de alguém, a gente não quer receber o melhor? Quem pensa ao contrário? Creio que ninguém, né? A gente quer receber o melhor das outras pessoas. Então, quando nos propomos a cultivar e a praticar a caridade, pensamos em oferecer o melhor de nós. Então, repetindo, não podemos sair por aí doando tudo que conseguimos com o suor do nosso trabalho. Desfazendo dos bens que, com o nosso trabalho, conseguimos. Nós já estaremos assim, sendo caridosos e ganhando pontos com o Altíssimo, se a gente fizer isso? Se a gente distribuir todos os nossos bens? Ou se a gente entregar o que nos sobra? Ou se a gente agir por obrigação? Eu costumo dizer que se a gente tiver que fazer por obrigação, que o façamos por obrigação de amar, por obrigação de amor. Faça por obrigação de amor, porque essa obrigação tem que sair de dentro do seu coração, da sua mente. Aí sim, você estará angariando pontos com o Altíssimo, com o Divino. A doação material, ela é válida, meus irmãos, mas se a gente fizer com amor, se a gente for justos no compartilhar, tudo que nós podemos fazer, tudo que estiver ao nosso alcance, e principalmente se nós doarmos o nosso tempo, como eu já disse lá no início. Às vezes não demora muito. A gente tem que tentar entender quais os propósitos divinos que Deus tem para conosco. Às vezes, na nossa correria, a gente não quer se atrasar, porque tem um compromisso, porque tem isso, daquilo, alguém bate a nossa porta, precisando ser ouvido por 3 minutos e a gente não consegue. Porque está atrasado para alguma outra coisa que acha mais importante. E muitas vezes, o agir de Deus na nossa vida está em exatamente você se atrasar 3 minutos. Para dar atenção àquele que te procura. E para ser livre e liberto, quem sabe, de uma situação que te traria aborrecimento e tristeza. Então, é bom pensarmos na nossa maneira de agir para com o nosso próximo. Sem julgamentos, sem escolhas de quem ou não ajudar. Quando nós doamos o nosso tempo em favor dos outros, estamos trabalhando em benefício de nós mesmos. Isso é caridade. Caridade moral, caridade ético-moral. Caridade de compartilhar o bem, de acolher aquele que está se sentindo sozinho, desvalido, desamparado. Quando a gente se propõe a ouvir aquele que nos procura, por alguma razão ele chegou até nós, foi dirigido, foi instruído, foi levado até nós. Eu vou contar um caso rapidinho. Cheguei na farmácia vindo para cá, para pegar um xarope, ver se eu me livro dessa tosse que está terrível ainda. E para minha grata surpresa, a atendente da farmácia, que eu não sei quem é,
falou para mim assim, olha, a Priscila compartilhou comigo um áudio que a senhora gravou. Você não sabe como me fez bem, como me ajudou nas decisões que eu tinha que tomar naquele dia com uma filha minha. E eu costumo dizer que a gente, no trabalho da Seara do Bem, a gente estuda, a gente procura aprender primeiro para nós, para poder transmitir para os outros. A gente não deve se envaidecer, porque a vaidade é um caminho que não leva ao resultado bom. Mas é muito gratificante receber o retorno de alguém que ouviu você falar do amor de Deus e se sentiu melhor na hora da aflição. Então eu aproveitei para dizer, dia de quinta-feira nós fazemos o Evangelho no Lar Virtual, são 20 minutos. Se você quiser participar, chega até nós, que a gente recebe. São 20 minutos só, de uma leitura que edifica, de uma oração, de testemunhos e palavras de interpretações sobre a vida e sobre a mensagem, que deixa qualquer pessoa melhor do que o que está. E o fazemos com muito carinho. Existem 4 fundamentos não materiais relacionados à caridade, que eu procurei estudar para trazer aqui para nós. São importantes, nós podemos aprender e ensinar com eles também. O primeiro é agradecer sempre, ao receber e ao doar. Não é um hábito, nem deve ser um hábito, se acostumar em receber alguma coisa de alguém. Porque ninguém tem a obrigação de nos dar nada, de nos doar nada. A pessoa que faz isso, que se doa para alguém, somente pelo prazer de se doar, não tem a obrigação de te ajudar, ou de te dar atenção, ou de te doar alguém. A pessoa caridosa, a pessoa generosa, a pessoa bondosa, ela faz com muita boa vontade. E por essa razão, ela também deve agradecer pelo momento que está fazendo. Então, agradecer sempre, em qualquer situação, é um fato maravilhoso. Devemos tomar por hábito na nossa vida. Segundo, devemos lembrar aos outros o quanto eles são importantes para nós. E eu quero dizer o quanto vocês são importantes para mim. Por estarem aqui me ouvindo. O estudo que eu faço com muito prazer para o meu próprio crescimento. E tenho mais prazer ainda em compartilhar com vocês. Porque aqui eu também aprendo. No final da nossa conversa, a gente ouve testemunhos e complementos de vivências diferentes das nossas que muito nos engrandecem. É a primeira casa espírita que eu frequento que a gente tem essa metodologia de, no final, conversar e ouvir. E é maravilhoso isso. Porque aqui, nós não somos donos da verdade. Eu não estou aqui pregando uma verdade absoluta. Eu estou compartilhando com vocês aprendizados. E por isso eu também recebo e agradeço pela colaboração e a atenção de vocês. Como eu já disse outras vezes, qualquer um de nós ou todos poderíamos estar em outros lugares, reunido com outros amigos, com familiares, conversando sobre outros assuntos. Mas se vocês estão aqui é porque foram tocados também. É porque o espírito precisa de alimento para se manter sob a administração da matéria. Então não é à toa que nós estamos aqui. Tem uma amiga ali que desde a semana passada me perguntou se eu iria dar palestra. E semana passada eu não tinha condições, a minha voz não saía. Mas graças a Deus hoje estou bem melhor, vou ficar mais ainda e estou aqui compartilhando com vocês. Então devemos lembrar aos outros o quanto eles são importantes para nós. Porque a gente sabe que eles são importantes. Mas se a gente não disser, como é que eles vão saber? Como é que vocês saberiam que vocês são importantes para mim? Porque estão aqui me ouvindo, compartilhando comigo esse momento de harmonia, de meditação, se eu não os disser? Então, é muito importante nós externarmos o nosso sentimento.
externarmos as nossas boas ações em palavras ou em demonstrações de afeto, de carinho, de fraternidade. Essas atitudes de abraçar, de sorrir, de dar um bom dia, de cumprimentar, de dar atenção, constituem uma base da caridade também, um dos pilares da caridade. Terceiro, cumprimentar com alegria. Cumprimentar com alegria as pessoas. Eu vou contar outro fato. Eu morava em Natal nos anos de 2004 a 2007. Gente, o Brasil é grande. As pessoas moram em regiões diferentes e têm hábitos diferentes. Eu sou do Amazonas. Lá a gente também tem hábitos diferentes. São Paulo também. Mas lá no Amazonas, no interior onde eu nasci, Atalaia do Norte tem menos de 7.000 habitantes, que nem Pardinho. Mas as pessoas lá são tão calorosas e amáveis. A gente se cumprimenta com bom dia quando a gente sai na rua. É como se fosse uma grande família. E quando eu cheguei em Natal, que é uma cidade grande, eu quis, primeira vez que eu estava saindo para morar fora do Amazonas, sem ser São Paulo, porque eu já tinha morado aqui. E aí eu chegava no ponto do ônibus, quando eu estava indo para o meu trabalho de manhã, eu dava bom dia para as pessoas que estavam lá no ponto do ônibus. Mas as pessoas não me respondiam não, gente. Sério, gente, era todo mundo assim meio carrancudo, sabe? Aí eu cheguei no trabalho um dia e falei para minha amiga que é de lá, de Natal, eu falei, Iris, eu chego no ponto do ônibus, ninguém me cumprimenta, ninguém me responde, eu até falo, bom dia, gente. Aí ela falou para mim com muita naturalidade, aqui ninguém tem o hábito de fazer essas coisas não, Dulce. Falei, então tá bom, né? É hábito do povo da cidade, então eu me recolhi na minha insignificância, mas continuei a dar bom dia, gente. Quando eu chegava no ponto do ônibus, era hábito meu, eu dava bom dia. E assim passou. Então, cumprimentar com alegria as pessoas que vemos diariamente no nosso caminho. Pouco menos ou mais de 2 anos, a gente teve aí a pandemia mundial, né? A gente não podia sair na rua, não podia cumprimentar ninguém. Porque se a gente saísse na rua, a gente se contaminava. Então, a pandemia confinou todo mundo nas suas casas. Limitou todo mundo de sair às ruas. Limitou todo mundo de fazer reuniões, de encontrar os amigos. Qual foi a máxima do aprendizado que a pandemia deixou para nós? Acho que todo mundo sabe. Nos obrigou, entre aspas, a conviver com a nossa família. Não é isso? Porque num tempo onde, às vezes, os pais saem de casa, o filho está dormindo, ele chegava em casa, o filho estava dormindo, e nem se viam, só no fim de semana. O marido e a esposa também, cada um seguia para os seus lados, os irmãos, enfim, na vida de correria, de sobrevivência do dia a dia, quase ninguém se via mais. E no fim de semana, cada um tinha os seus programas, seus encontros, também não se viam. Então a pandemia obrigou todo mundo a conviver mais uns com os outros dentro da própria casa. Então, dá para a gente reconhecer que para tudo que Deus permite, tem um motivo na nossa vida. Tem um porquê. Tem um resultado, inclusive. Será mesmo que a gente não estava precisando desse convívio, principalmente com os nossos familiares? Daí veio vários resultados. Casais se separaram, porque na verdade estavam casados, mas ninguém sabia nada do outro. Não é isso? Ninguém sabia nem dos costumes. O marido mal sabia onde estava um copo dentro do armário na cozinha. Não é isso? Aconteceu? Vocês não ouviram falar? Aconteceu comigo.
pela força do trabalho até, o meu marido não sabia nada onde ficavam as coisas dentro da casa. Teve que reaprender. Como muitos também tiveram que reaprender. Por quê? Porque a casa é formada pelo marido, pela esposa, pelos filhos. E na maioria das vezes, sem puxar sardinha para as mulheres sabiam onde era que estava tudo, não é verdade? É isso? Bom, paramos por aí esse assunto. Paramos por aí. Paramos por aí esse assunto, gente. A verdade é que nós precisávamos desse tempo de convivência mais de perto, principalmente com os nossos familiares. Dizer a ele o quanto os amamos se tornou uma necessidade sem precedentes. Porque se um familiar ficasse doente com a Covid e fosse para o hospital, correu o risco de você não ver mais. Não é isso? Nem chegava perto, sem direito a funeral. Então, quantos esposos, esposas, filhos, irmãs, tias, tios, sobrinhos, enfim, todo mundo não sente hoje a necessidade de ter tido um minuto a mais na convivência com o seu familiar para dizer a ele o quanto o amava e o quanto ele era importante para ele. Esse é um exemplo. Então, cumprimentar as pessoas com alegria, dizer a elas o quanto elas são importantes para nós, é um dos pilares da caridade também. A presença deles nos ajuda a evoluir, porque são seres diferentes vivendo dentro da mesma casa. E com eles a gente tem que aprender a desenvolver a tolerância, o perdão, a nos comunicarmos com alegria, a sermos generosos. Então, tudo isso é importante para a gente observar. A caridade deve começar dentro das nossas próprias casas, dentro dos nossos lares, no convívio com os nossos familiares. E 4, ajudar aqueles que estão em situações mais desfavorecidas que nós. Dar comida a quem tem fome, doar roupas, ajudar um estranho, não ajudar só aquele que você conhece. Mas não simplesmente suprir as necessidades materiais, as necessidades momentâneas, mas ensinar a pescar, entre aspas. Ensinar a pessoa a descobrir seus próprios limites, suas capacidades, sua maneira de caminhar sozinha. Aí está o exemplo de Jesus, que muito ajudou sem nada doar materialmente falando. Instruir, orientar aos necessitados a encontrarem seus próprios caminhos. Eis um dos pilares também da caridade. Tudo isso, se o fizermos com amor, com boa vontade, sem esperarmos nada em troca imediatamente, que a sua mão direita passe, a sua mão esquerda não veja. Certamente, os propósitos da nossa vida serão alcançados. Os propósitos da nossa evolução serão alcançados quando a gente conseguir doar o nosso tempo, doar a nossa vida, um pouquinho dela, para aquelas pessoas que precisam de um sorriso, de um abraço, de um carinho, de um pedaço de pão, de uma roupa para se abrigar do frio. Com certeza os nossos dias serão mais iluminados. E se nós compartilharmos essas ações com os nossos filhos, com os nossos familiares, incentivando-os a também agir como nós estamos nos esforçando para ser, para agir, nós estaremos ensinando os melhores valores. Os melhores valores morais e essa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, meus amigos, essa é a minha mensagem sobre caridade hoje. É curta, mas eu espero que possa ter alcançado o coração de vocês, assim como alcançou o meu. E agora eu vou trazer uma canção que eu cantei no nosso Evangelho no Lar, mas que relaciona-se com a caridade, porque fala sobre o amor. Diz assim o título da canção: Quem sabe amar? Vamos ver se a minha garganta deixa. Eu convido a vocês a meditar na letra dessa canção. Se quiserem fechar os olhos e orarem, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos conserve com a benevolência de estarmos aqui reunidos nesse momento de congraçamento, meditação, instrução, recebendo o lenitivo que vem de Deus. Eu não posso entender que o amor seja apenas discursos, ou poesia, canções que não mudem a dor de ninguém. Pois quem mais ensinou sobre o amor e por amor a si mesmo entregou, tudo fez em silêncio. Não entendo pessoas nas ruas, sem pão, sem abrigo, maltratadas, pisadas, feridas, por quem diz que sabe amar. São as contradições que as palavras humanas jamais vão poder explicar. Feridos por causa do amor, amados querendo ferir. Quem sabe amar é por Deus iluminado. O seu destino é amar e ser amado. Onde estiver, no mais alto monte ou no profundo mar, surgirá alguém que o amará também. Quem sabe amar, leva cura ao ferido, reparte o pão e anima o abatido. E as suas mãos serão neste mundo como as mãos de Deus. Como um anjo bom, tudo que tocar receberá amor. Quem sabe amar é por Deus iluminado. O seu destino é amar e ser amado. Onde estiver, no mais alto monte ou no profundo mar, surgirá alguém que o amará também. Quem sabe amar, leva cura ao ferido, reparte o pão e anima o abatido. E as suas mãos serão neste mundo como as mãos de Deus. Como um anjo bom, tudo que tocar receberá amor. Que Deus nos abençoe com muita paz, com muito amor.